Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Hoy es Viernes Santo, dia muito especial porque foi em viernes como este que o Senhor Jesus ha sacrificado sua vida em la cruz para salvar-nos, para que pudera salvar a toda a humanidade. Pero antes de seu sacrifício em la cruz, ele foi a lugar que normalmente iba em el Monte de los Olivos, que se chama Getsemane. E diz a Bíblia que Jesus levou consigo a Pedro, a Jacobo e a Juan, e allí em el Getsemane ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muitíssimo. Sua alma estava muito angustiada porque se acercava o momento de ele sacrificar sua vida por nós outros. E ele revelou a seus discípulos: minha alma está muito triste, hasta la muerte. Quedaos aqui e velad. E yendo-se pouco adelante, se postrou em terra e orou que se fosse possível que Deus passara de ele aquela hora, que Deus passara de ele aquela copa. Ele disse: Abba, Padre, todas as coisas são possíveis para ti. Aparta de mim esta copa. Mas não lo que eu quero, sino lo que tu queres. Amiga minha, amigo meu, Jesus havia venido para isso. Ele havia venido para sacrificar sua vida. Por suposto que ele sabia que o dolor que iba a sofrer seria dolor intenso, não apenas dolor físico, como espiritual. E Jesus estava aqui no mundo como homem. Pero era necessário que ele hiciera o sacrifício, para que pudera salvar minha vida, para que pudera salvar sua vida, para que pudera salvar a humanidade que estava perdida. Pero o preço a pagar era preço muito alto. E se fora possível passar aquela copa, seria melhor. Pero não era possível, porque ele tinha que sacrificar sua vida, e estava consciente de isso, e consciente que tinha que ser hecha a vontade do Padre. E por que Jesus queria passar aquela copa? Que representava aquela copa? Aquela copa representava a ira de Deus por el pecado. Aquela copa representava toda a maldição da humanidade que iba a cargar sobre si em la cruz. Porque, además de ser humilhado, rechazado, golpeado, transpassado por los clavos em la cruz, por todo o dolor físico que iba a sofrer em la cruz, ele iba a sofrer o dolor mais grande que existe, que era a separação do Padre e do Espírito Santo. Era isso o que provocava em Jesus esta agonia tão grande, esta
desesperação tão grande, porque sua desesperação, sua tristeza, sua angústia foi algo tão grande que, disse a Bíblia no Evangelho de São Lucas, Lucas que era médico, não? Disse que seu sudor se transformou como grandes gotas de sangue que caía sobre a terra. Mire usted. Por que isso? Tamanha era sua angústia. Esse é um fenômeno que é explicado cientificamente. Que quando a pessoa está bajo uma pressão muito grande, quando a pessoa está profundamente angustiada, então alguns vasos das glândulas sudoríparas se rompem e o sudor sai mesclado com a sangue. E seu sudor caía em la terra como grandes gotas de sangue. Imagine usted, pense usted, a agonia que ele estava. Por quê? Porque allí, quando chegara a la cruz, quando encarnara nossos pecados, quando cargara nossas maldições, ele estaria completamente solo. E foi justamente naquele momento quando ele exclamou: Deus mío, por que me has desamparado? Porque hubo la separação. Este foi o dolor mais profundo, porque Jesus era puro. Jesus era santo. Jesus nunca havia cometido pecados. Deus é santo, Deus é puro. E como ele podia carregar com os pecados em seu corpo? Porque o pecado é algo abominável a los ojos de Deus. Pero ele hizo todo por amor a nós outros, para que pudera salvar-nos, para que hoje, através da fé em seu sacrifício em la cruz, todos tivéssemos acesso à presença do Padre. Todos tivéssemos acesso ao reino de los cielos. Todos recebêramos o perdão de nossos pecados. Amiga minha, amigo meu, esta obra que Jesus realizou em la cruz é o que hace possível que todos nós outros recebamos vida, recebamos paz, seamos perdonados de todos nossos pecados. Quizás você que me escuta neste momento, ser uma pessoa que não se sente digna de nada. Você não é digna, não é digno de las bendiciones de Deus, de la presença de Deus, do Espírito Santo, porque você sabe que você pecou, você cometeu muitos erros em la vida, pero quem não cometeu erros? Quem não pecou? Porque todos nós outros podemos conjugar o verbo pecar. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós outros pecamos, todos cometem pecados, não há um homem em la terra que não haja cometido pecados. E todos estamos destituídos da glória de Deus. Pero foi por isso que Jesus teve que sofrer, ele teve que sacrificar sua vida para que nós outros fôramos livres. Jesus em la cruz, ele derrotou ao diabo que tinha o império de la muerte. Ele derrotou a Satanás. Ele conquistou nossa vitória, nossa liberação. Pero ele não apenas morreu em la cruz. Atenção. O sacrifício de Jesus ha sido muito, pero muito importante.
Pero não apenas morreu, ele também ressuscitou, porque ele é Deus. E a morte não teve autoridade, não teve domínio, não teve poder sobre ele. Ele venceu a morte para hacer-nos vencedores também. Amiga minha, amigo meu, qualquer que seja sua situação, qualquer que seja seu problema, seu pecado, seu sofrimento, sua enfermidade, seu dolor, Jesus tem poder para liberá-lo, para curá-lo, para restaurar completamente sua vida, porque ele conquistou com sua morte e sua ressurreição nossa vitória. Alberto, isso é glorioso, isso é maravilhoso. É tão maravilhoso que às vezes nos faltam palavras para que podamos expressar esta grandeza do amor de Deus, esta maravilha. Não temos palavras para expressar a agonia que Jesus sentia ali no huerto del Getsemane, porque foi uma agonia profunda, porque imagine, ele sendo Deus, ele sendo santo, agir por primeira vez em toda a história da eternidade. Ele seria separado do Padre e do Espírito Santo. Não ia ter o Espírito Santo com ele. E isso era o que lhe provocava maior angústia, maior dolor. Pero ele aceitou. Ele aceitou ir hasta el fim com sua missão. Ele, como disse a Bíblia, foi obediente ao Padre, obediente hasta la muerte e muerte de cruz. Porque agir em la cruz, ele se hizo maldição por nosotros. Él se hizo maldición, obispo, sufriendo el rigor de un gran castigo, un castigo que suponía pues las consecuencias de nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestra desobediencia, nuestro desafecto, nuestro propio desapego para el propio Dios. Y lo maravilloso es que Él no renegó. Él, el propio Dios, se hizo hombre, se sometió a un castigo increíble, a un castigo ejemplar, a un castigo que excede lo inimaginable, pero Él no claudicó frente a esa misión. Y nosotros entendemos, obispo, aquí el gran amor del Señor Jesús, porque lo estaba haciendo para salvar, para justificar a aquellos que en Él crean. Y ahora mismo, obispo, hay gente que está escuchando estas palabras y que se siente perdida, se siente realmente en el fondo del pozo. Muchos hace tiempo que no duermen, tienen remordimientos, cargo de conciencia, les sigue un sentimiento de culpabilidad. Hay gente que ha hecho cosas realmente muy malas, cosas pero que muy malas. Y hay otros que sin haber hecho cosas malas, pero viven con un inmenso vacío que nada ni nadie consigue llenar. Pues amigos, es por esto que Jesús ha hecho y ha sufrido lo que hemos comentado, y que Él ha dado su vida en la cruz para perdonarte, para salvarte, para a través del Espíritu Santo llenar tu corazón. Ahora Él ya ha venido. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, obispo, es ir a Él. Estamos hablando de su obra y nadie puede decir, no, es que yo no lo sabía, lo estamos anunciando. Y lo que hay que hacer es tener fe y acercarse a Jesús. Ele dá a todos a oportunidade de cambiar de vida, a oportunidade de ser felizes. Usted, amiga minha, amigo meu, usted pode ser uma pessoa completamente feliz. Não importa o que você haja sofrido toda a vida. Quizás você sofreu malos tratos. Você sofreu malos tratos de seu padre, de sua madre ou de la pessoa que ele ha criado. Você ha sido rechazado, humilhado. Você sofreu abusos. Você sofreu violações. Você foi rechazado por los hombres. Você ha sofrido muitíssimo bullying. Você cometeu muitos pecados. Você ha sofrido muito. Pero Deus pode perdonar todos seus pecados.
Deus pode borrar seu passado. Deus pode cambiar a história de sua vida, o rumbo de sua vida. Todo só vai depender de você agora, porque todo o que dependia de Deus, Ele já lo hizo. Ele hizo todo. Já não há nada mais que fazer. A obra de la redenção, a obra de la salvação, é uma obra completa já hecha, realizada em la cruz del Calvário. As últimas palavras de Jesus foram: hecho está. Está consumado. Consumado és. Estas foram suas últimas palavras. Já está hecho. Agora és um direito que todos temos. E alabado seja Deus por este sacrifício, por la muerte de Jesus em la cruz, que é o que garantiza nossa vitória neste mundo e no porvenir, a vida eterna, a salvação eterna. Não desaproveite esta oportunidade. Não. Você me escuta agora, quizás hasta por primeira vez. Quizás você casualmente sintonizado aqui em Vida FM, ou você sintonizado aqui em YouTube, em Facebook, em las redes sociais, e você está escutando esta palavra porque Deus quer cambiar sua vida. Deus quer salvar sua vida. Deus lhe está chamando para dar-lhe uma nova vida. Basta que você tenha ouídos para ouvir a voz de Deus, a voz da fé, a voz do Espírito Santo. E me gostaria aqui invitar-lhe a que você esteja conosco este domingo, domingo maior, domingo de ressurreição, porque assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus de los muertos, Ele também lhe ressuscitará. Se Ele dará uma nova vida, porque quizás você esteja como um morto em vida. Está morto em seus delitos, em seus pecados, em suas iniquidades. Você tem sua família morta. O amor já se enfriou em sua casa, está morto. A economia está morta. Você já é um morto em vida. Pero o Espírito Santo pode e quer fazer a obra de ressurreição em sua vida este domingo, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Será muito especial. Muito especial. Você receberá uma nova vida. Você será livre de seus traumas, de seus complexos, de seu sofrimento, de seu dolor. Deus lhe dará nova vida. Este domingo, 10 da manhã, incluso vamos a participar da Copa da Sangre de Cristo. Vamos a participar do pão, del cuerpo de Cristo, a santa comunhão del cuerpo e la sangre de Cristo, para que você receba uma nova vida. Venga, participe, traga a família, traga seus seres queridos, venga com toda sua fé, porque Deus cambiará sua vida. Este domingo, às 10 da manhã, a santa comunhão del cuerpo e de la sangre de Cristo, domingo de ressurreição, porque, amiga minha, amigo meu, nosso Redentor vive. Esta foi a notícia mais importante para toda a humanidade, porque se Jesus não houvera ressuscitado, vana seria a nossa fé, porque o morto não pode fazer nada por nós outros. Há pessoas que seguem a um Jesus morto, a um Senhor morto, pero o morto não pode socorrer-nos, não pode livrar-nos, não pode fazer nada por nós outros, pero nosso Senhor não está morto, Ele está vivo, Ele reina para sempre, Ele está sentado à direita do Padre para interceder por todos aqueles que creem nele.
ponga sua fé em ação e você receberá sua vitória, sua vida cambiará em nome de Jesus. Este domingo, 10 da manhã. E também estaremos, este Viernes Santo, também estaremos aqui às 10 da manhã, 3 da tarde e às 6 da tarde também, orando para a sua liberação e clamando ao pé da cruz para que você seja livre de seus tormentos espirituais, livre de sua depressão, de seu insônia, de suas enfermidades, quizás você está dominado por um espírito maligno que lhe atormenta, você será livre. Este Viernes de liberação, Viernes de la Paixão de Cristo. 10 da manhã, 3 da tarde e às 6 da tarde. Passeio de Santa Maria de la Cabeça número 12 em Madrid ou no Centro de Ajuda Cristiano que esteja mais cerca de sua casa, recordando que temos aqui parking gratuito para todos. Nada tem que pagar, absolutamente nada. Venga e participe porque sua vida cambiará em nome de Jesus. E se esta mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, lhe trago paz, lhe trago fé, comparta com todas as pessoas que você pueda compartilhar com seu grupo de amigos, de familiares, para que eles recebam a palavra de Deus, puedan actuar na fé e também cambiar a história de suas vidas. E amanhã regressaremos com nosso café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.